Vamos falar um pouco do histórico de o porquê usar essas APIs. Em 2006, existem recomendações para outras aplicações que nós vamos ver. Começou tudo em 2006 que eu tive contato com essas APIs. Projetos de instrumentação usando skin em empresas químicas e petroquímicas, no caso eu citei a Petrobras. O que é skin, basicamente? É um termopar com uma chapinha na ponta. Que é um termopar, uma chapinha, eu estou mostrando aqui, acho que está dando para ver legal. Para que ela serve? Para medir temperatura em superfície. Até aí nenhum problema, nenhuma novidade. Mas a gente vai ver o que a API fala sobre isso. Medição de temperatura em superfície plana e curva, tubulações que não podem ser perfuradas. Serve até para medir temperatura numa superfície, numa chapa, na parede de um forno ou numa tubulação. Nessas empresas químicas e petroquímicas, às vezes você pegava uma tubulação que não podia perfurar. Eu não podia fazer uma perfuração nela, colocar um poço de proteção. Não era possível parar a produção, só param quando tem a parada da usina. Então não é simplesmente chegar, fazer um furo e colocar um poço. Vocês vão ver como é usado errado esses skins. No caso, a API não é uma norma, mas uma recomendação prática de engenharia em aplicações de termometria. Não existe uma norma que possa definir padrões de montagem para essa aplicação. As aplicações da indústria brasileira, ela tem essa deficiência. Isso é um problema muito sério em temperatura, muito sério. Uma pessoa vai lá, mede temperatura numa superfície de tubulação, dá certo e ela repassa para as outras pessoas como se aquilo fosse uma norma, uma recomendação. Olha, eu fiz e deu certo. E muitas vezes não é isso. Às vezes, naquela situação, naquele ambiente, naquela temperatura de processo, naquela forma de medir no tubo, no local que estava medindo, deu certo. Às vezes eu vou aplicar a mesma coisa num outro local e ela não dá certo. Então hoje eu consigo, através dessas APIs, encontrar um porto seguro para mim falar para vocês, olha, funciona. Eu fiquei 34 anos fazendo algumas aplicações que eu sempre defendi como corretas, mas eu não achava norma que falava sobre isso. Não fala muito de recomendação de aplicações. Essas APIs, quando eu comecei a ler, eu comecei a ver o seguinte, olha, isso aqui que eu sempre falei e sempre apliquei e deu certo, ele está aqui na API. Então a API 556, ela traz montagens que já foram testadas e por isso é uma recomendação prática de engenharia. Medir temperatura de superfície não é simples. Muitas invenções aí que o pessoal usa para medir temperatura de superfície. Existem muitos erros por desconhecimento, por exemplo, de norma, desconhecimento, por exemplo, dessas APIs, ou até por falta de experiência prática. Sensores de temperatura podem ser dimensionados aonde a imaginação pode ser o limite. Sensores que visualmente impressionam pela sua característica, pela ideia, mas que não atendem os conceitos da teoria, das normas, da API que eu estou mostrando hoje. O limite do dimensionamento dos sensores deve ser a teoria, as normas, os conceitos e as recomendações práticas de engenharia. Vamos dar alguns exemplos aqui, pessoal. Você olha o sensor, acha extraordinária a montagem desse sensor, só que ele não tem nenhum embasamento e muitas vezes ele não funciona de acordo. Às vezes ele funciona em algumas situações, outras situações não. Essa parte metálica aqui como um todo, ela acaba dissipando energia. Então muitas vezes a temperatura que eu quero medir numa tubulação dessa eu não consigo. Vamos ver uma outra aplicação aqui que o pessoal pode usar para medir temperatura em superfície. Um cabo metálico, uma sapa metálica. Aqui eu tenho um skin com um furo na ponta, que normalmente isso aí é usado para fixar em algum lugar. Aqui ele tem até um ângulo para o cabo sair, às vezes corretamente para o lado do aparelho. Aqui eu tenho um outro tipo de skin, que ao invés de ser soldado, ele é prensado. Aqui o sensor ele já está nesse tubinho, fora dessa parte que está na superfície. Olha as variações que a gente vai encontrando por aí. Aqui é muito bonito, uma sapa. Olha, isso aqui tem proteção contra tração, né? Aqui é climpado, o sensorzinho está aqui, vai aquecer a chapinha e vai medir a temperatura. Uma pessoa muito importante que me ensinou muito nessa vida aqui, eu coloquei como a frase original.
E esse diretor dessa empresa, e ele falava sempre isso, quer ser especialista em algum produto, estude normas. Até para fazer camisinha existem normas.